Boa noite, família. A paz do Senhor Jesus. É com carinho também que eu quero cumprimentar nossos irmãos e irmãs que estão em casa, acompanhando conosco este culto de adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor num texto que eu amo. Salmos, o Salmo de número 42. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, enquanto nós vamos estar compartilhando daquilo que o Espírito Santo deseja falar com você, daquilo que o Espírito Santo deseja falar a mim, de como o Senhor pode realmente nessa noite atuar nas nossas vidas e gerar algo muito novo no nosso coração. Você pode manter a sua Bíblia aberta e sempre quando eu comento o seguinte: se a sua Bíblia está no celular, não tem problema, mas seja fiel, não desvia para as redes sociais. Pode pegar seu celular aí nas mãos, manter o texto aberto, ou até mesmo a fazer as anotações no celular, mas seja assim nobre, sabe, na presença do Senhor, guardando o seu coração, guardando a sua mente, para você não dar uma fugidinha para as redes sociais, para o inimigo não roubar aquilo que o Espírito Santo deseja falar com você. Semana passada, nós compartilhamos com vocês o Salmo de número 63. E nós conversamos com vocês a respeito da luta que Davi estava enfrentando. No livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 15, vem trazer para nós um dos momentos dolorosos que Davi enfrentou na sua história. Entre todas as guerras que Davi enfrentou, entre todas as batalhas que Davi travou, entre todos os inimigos que Davi teve que vencer, ali estava o seu filho, Absalão, lutando contra ele. Ou, se for falar corretamente, Absalom. Mas a gente fala Absalão, não é o Absalom. E aí, queridos, eu quero dizer para vocês que quando Davi entra nessa guerra, Davi tem que enfrentar dramas dolorosos. Só quero trazer a sua lembrança que dos 150 capítulos composto no livro dos Salmos, 73 são orações de Davi. 73 são os desabafos de Davi ou os cantos de Davi. E no domingo passado, nós falamos a respeito do Salmo 63, que era, vamos dizer assim, o desfecho dessa batalha, o desfecho dessa guerra. O início da dor de Davi, quando Absalão, ele enfrenta Davi, roubando o reinado de Davi, abusando de Davi com as suas mulheres, fazendo com que amigos do coração de Davi fizessem aliança com ele para traí-lo e desembocando numa grande dor, num grande sofrimento. Nós encerramos a ministração de domingo falando que Davi está entrando no deserto e em lágrimas. Enquanto Davi está entrando no deserto chorando, porque ele tinha sido traído pelos seus amigos, ele tinha sido traído pelo seu próprio filho. Havia uma dor na alma de Davi. Davi estava diante de uma realidade triste, de uma realidade que eu e você não queremos vivenciar, mas agora era a hora dele superar as suas dificuldades. Na ministração de domingo passado, nós falamos da época desfavorável, nós falamos das situações desfavoráveis e nós falamos dos ambientes desfavoráveis que nós enfrentamos na construção da nossa história. Essa guerra com Absalom durou 4 anos. Geralmente quando nós falamos de batalha, geralmente nós falamos de guerra e de aflições, geralmente quando nós pegamos um texto e pregamos sobre ele, às vezes nós temos a impressão que o tempo é rápido. Às vezes nós ficamos imaginando que aquela dor, que aquela dificuldade, que aquela luta, ela foi passageira.
Mas aqui na história de Davi, no enfrentamento de Davi com Absalão, se você não assistiu a pregação de domingo passado, vai lá no YouTube e assiste para você fazer o acompanhamento daquilo que eu estou te falando nessa noite. Mas essa luta, essa guerra, essa batalha durou 4 anos. E o encerramento dessa guerra, dessa batalha com Absalão, foi o choro de Davi sobre o corpo de Absalão. Porque Davi perdeu o seu filho no meio dessa guerra. Apesar do filho ter traído Davi, apesar do filho ter roubado Davi, não era a intenção de Davi perder o seu filho para a morte. E aí a gente percebe o drama que esse homem enfrenta. Mas ali, enquanto Davi estava de um lado para o outro, de um território para o outro, administrando a batalha contra Absalão, administrando a guerra contra Absalão, não só o Salmo 63 foi uma oração de Davi a respeito dessa batalha, mas também esses salmos. Esse salmo também é a realidade que Davi estava vivendo no tempo da batalha contra Absalão. E o salmo vai nos dizer da seguinte maneira: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vegalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e prateando, oprimido pelo meu inimigo? Antes, os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Que oração! Que oração! Aqui nós estamos diante de um homem com a alma rasgada. Aqui nós não estamos diante de uma pessoa buscando palavras para impressionar alguém. Aqui nós estamos diante de alguém que está falando do sentimento, de estar falando da aflição, de estar falando da dor, de estar falando daquilo que está incomodando a sua alma. Davi está fugindo do filho, mas em nenhum momento nessa oração ele fala do filho. Em nenhum momento nessa oração ele fala dos amigos que traíram. Em nenhum momento nessa oração ele fala das crueldades que ele estava tendo que enfrentar no decorrer da caminhada de um lado para o outro,
fugindo das armadilhas. Mas o que nós não podemos perder é que havia um lamento na alma de Davi. E o lamento da alma de Davi é claro, porque aqui você não se deparou com nenhuma petição. Davi não pediu Deus para acabar com o seu inimigo. Davi não pediu Deus para diminuir o tempo. Davi não pediu que o Senhor providenciasse para ele suprimentos no meio das batalhas que ele estava enfrentando. Apesar de Davi não fazer essas petições, havia uma dor latente que Davi fala claramente sobre ela. E a dor que Davi estava falando era a respeito da saudade da adoração pública na casa de Deus. Davi era homem apaixonado pelo Senhor. Davi era extravagante. Nós conhecemos a história de Davi. Davi, ele não somente expressava com a habilidade das palavras que ele tinha, mas ele expressava com a sua alma, ele expressava com o seu corpo. Então quem olhava para Davi, vamos relembrar, Davi entrando em Jerusalém com a arca, celebrando ao Senhor, ao ponto da sua esposa desprezá-lo, de tão extravagante que ele era, que ele entra saltando, ele entra pulando, ele entra se alegrando, ele entra celebrando, e isso traz desprezo ao coração da sua esposa. Um rei sem nenhuma reverência, um rei pulando, um rei dançando, um rei saltando na frente de todo o seu povo que governa. Isso gerou desprezo no coração da sua esposa. Por que que Davi é tão extravagante? Porque Davi conhecia o Senhor. Davi não estava ali porque alguém o promoveu. Davi não estava ali porque alguém facilitou. Davi, aonde Davi se encontrava, ele se encontrava porque a mão do Senhor o levou, a mão do Senhor o conduziu. E Davi, um apaixonado, extravagante por Deus, agora está impedido de estar em Jerusalém. Agora ele estava de um canto para o outro, fugindo do exército de Absalão, que queria matá-lo. E assim ele não podia estar celebrando a Deus no templo, como hoje nós estamos aqui. Ele não podia estar em Jerusalém adorando. Ele não podia estar em Jerusalém celebrando. Então o que está acontecendo nessa oração é um profundo lamento. E o lamento é: eu perdi o Senhor. Porque naquela época só se adorava em Jerusalém. Naquela época só se podia adorar aonde a arca estava. E agora Davi não pode subir a Jerusalém. Davi está de lugar em lugar fugindo para não ser morto. E aí ele diz: se eu não posso ir ao templo, se eu não posso adorar, se eu não posso celebrar, se eu não posso engrandecer, o resultado de tudo isso, eu perdi o Senhor. E aí Davi começa a demonstrar para nós que ele não queria nada de Deus. Ele não queria livramento das mãos dos inimigos. Ele só queria Deus. Ele só queria estar em Jerusalém. Sua expressão é: eu estou sentindo falta de estar em Jerusalém. Eu estou sentindo falta de estar diante da arca. Eu estou sentindo falta da alegria, do fortalecimento, do encorajamento que a presença de Deus traz para nós. Esse era o lamento de Davi. O que Davi queria, a única coisa que Davi queria era contemplar a face do Senhor. E aí nós podemos dizer que nós podemos sim ter tristezas. Nós também podemos ter decepções. Nós também podemos passar por sofrimento. Mas o que nós não podemos é perder a presença de Deus.
Porque Davi estava passando por sofrimento, estava passando por situações difíceis. E a dor de Davi não era a luta que estava enfrentando, não era o fracasso que estava administrando, não eram os inimigos dos quais ele estava fugindo. A dor de Davi era a perda da liberdade de poder adorar o Senhor como ele gostava de fazer. Aí quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos o salmista fazendo uma afirmação que ele estava com saudade. Mas não era a saudade da família, porque ele estava vivendo uma crise familiar dura. O maior inimigo, aquele que queria tirar-lhe a vida, aquele que roubou o reinado, aquele que abusou dele sol pleno, tomando as suas mulheres sobre a laje da casa para consolidar a sua rebeldia, para que todo Israel contemplasse, era o seu filho. E quando nós estamos com crise em casa, nós temos saudade de casa? E quando nós estamos com crise na família, nós temos saudade da família? Não. Então a saudade de Davi não era a saudade da família, porque ele estava vivendo uma crise familiar profunda. Mas também quando nós olhamos para o texto, também a saudade de Davi não era dos amigos íntimos. Porque Aitofel era um dos seus melhores amigos, como eu preguei domingo passado, conselheiro íntimo do seu coração. E Aitofel se juntou a Absalão para trair Davi, para roubar o reinado de Davi. Então, se Davi não estava com saudade de casa, se Davi não estava com saudade da família, Davi também não estava com saudades de amigos. Porque naquele momento, talvez, era um momento muito difícil para confiar em qualquer pessoa. Porque o conselheiro íntimo, o amigo do coração, aquele que sentava à sua mesa, aquele que ele compartilhava os segredos, o traiu. E o colocou numa situação delicada. Mas quando nós olhamos aqui para essa palavra, havia uma saudade. E a saudade era de Deus. Eu estou com saudade de quando eu ia ao templo. Eu estou com saudade da alegria que eu sentia. Eu estou com saudade da celebração que eu fazia. Quando eu ia para a sua casa, quando eu ia para Jerusalém, olha, eu saía de cidades em cidades, eu ia fazendo uma grande procissão, eu ia juntando um grande povo, simplesmente para chegar em Jerusalém e fazer uma grande festa e celebrar o Senhor. Talvez você veio à casa do Senhor nessa noite e a sua dor se identifica com a dor de Davi. Você tem saudade de quanto você era empolgado. Você tem saudade de quanto você era servil. Você tem saudade de quanto você se doava. Você tem saudade da alegria, do prazer que você sentia em ver Deus respondendo orações, em ver Deus curando, em ver Deus libertando. Mas hoje tudo perdeu a graça. A pandemia chegou, você ficou em casa. Você ficou impedido também de congregar, de adorar, de celebrar, que nem Davi. E hoje, vir ao templo já é pesado para você. Se congregar para adorar e celebrar, já perdeu a alegria. Servir pessoas agora é um desafio, porque na verdade nós temos que estar dentro da proposta do isolamento social. Então não dá para sair servindo as pessoas por aí. Mas a questão é que hoje você se dirigiu para a casa do Senhor. Ou talvez hoje você está aí em casa, no sofá da sua sala, ouvindo essa mensagem. E que nem Davi, talvez você não está fugindo de nenhum membro da família. Talvez você não foi traído por nenhum amigo. Talvez você não está vivendo nenhuma crise que nós possamos pontuá-las. Mas você também sente a mesma tristeza, sente a mesma dor, sente a mesma saudade. Saudade de celebrar, saudade de servir, saudade de amar, saudade de sentir a presença, saudade de experimentar esse mover que só quando estamos congregados experimentamos. A palavra pode ser uma bênção tocando o seu coração aí na sua casa.
Mas esse mover, queridos, que só o Espírito Santo promove quando nós nos ajuntamos, essa presença que o Senhor revela, que somente acontece quando nós estamos celebrando ou contemplando a sua presença, infelizmente, isso limita quem está em casa. E talvez você que está aqui hoje, ou você que está em casa, também está sentindo saudade. Mas nós podemos aprender algumas verdades com Davi. Nós podemos então olhar para essa experiência e verificar um homem que compôs canções, um homem que compôs orações, e eu estou falando de duas delas, duas orações nesse momento de domingo passado e a de hoje, pontuando para você que Davi estava vivendo uma luta, e não era uma luta de uma semana, não era uma luta de um mês, eram 4 anos de guerra, era 4 anos de batalha, era 4 anos de enfrentamento e luta. Todas as vezes que eu e você passamos por uma luta prolongada, o nosso coração enfraquece, o nosso coração adoece. O próprio autor do livro de Provérbios vai dizer que a esperança adiada faz adoecer o coração. Então, se eu espero vencer uma luta com 1 mês, se eu espero vencer uma luta com 6 meses, aí ela passa para 1 ano e meio, ela passa para 2 anos, ela passa para 3 anos. Isso vai nos enfraquecendo, tirando a alegria, tirando a nossa força, roubando a nossa ousadia. Mas aqui eu estou falando de uma guerra que já estava durando 4 anos. E o que então nós podemos aprender com esse homem? O que ele pode nos ensinar? Se nós sentássemos para conversar com Davi hoje, o que Davi falaria para você? Se hoje Davi fosse o nosso conselheiro, se hoje Davi fosse aquele mentor que sentasse conosco para nos dar direção, para pontuar o caminho para nós, para trazer as verdades que nós não estamos conseguindo captar, o que Davi diria para nós? E aí eu vou, lógico, dentro da minha limitação, trazer para vocês algumas verdades que eu acho que Davi falaria para você e para mim. E isso está movendo profundamente no meu coração. Se Davi estivesse na sua frente hoje, podendo te chamar pelo nome, ele iria dizer para você assim: João, Maria, Rosângela, busque o Senhor quando tudo estiver bem. Está tudo bem? Não tem luta, não tem dor, não tem sofrimento. Busque intensamente ao Senhor. Por isso que ele vai dizer: como a corça anseia por água, ou por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti. A minha alma tem sede do Senhor. Então, quando nós olhamos para esse texto, o texto está nos dizendo que Davi, ele começa dizendo que nós precisamos então desejar a presença de Deus. E nós não podemos desejar a promessa de Deus quando as coisas estão difíceis. Nós precisamos desejar a presença de Deus quando as coisas estão favoráveis, quando tudo está bem, quando tudo está contribuindo a nosso favor. Porque o que Davi está nos ensinando, que uma corça não deseja a água para viver melhor. Uma corça deseja a água para sobreviver. Então nós não vamos desejar a presença do Senhor para o nosso filho comportar melhor, para nossa esposa nos amar mais, para nosso esposo nos compreender melhor. Nós não vamos servir o Senhor apenas para que as coisas estejam tranquilas à nossa volta. Nós vamos buscar o Senhor, servir o Senhor, amar o Senhor para nossa sobrevivência. Não dá para viver fora da presença do Senhor. E aí, queridos, ele reconhece que estar em comunhão com o Senhor tem que ser a nossa vida.
pode ter outra prioridade. É lógico que Deus nos construiu com o direito de sonharmos. Nós temos os nossos sonhos pessoais, nós temos aquilo que nós queremos conquistar, mas a palavra do Senhor vai nos orientar da seguinte maneira: a minha prioridade precisa ser a intimidade, a amizade, a comunhão com o Senhor. Porque se você tiver intimidade, se você tiver amizade e comunhão com o Senhor, quando o sofrimento chegar, você vai dar conta para administrar. Porque quem aqui nunca sofreu? E quem aqui nunca vai sofrer? Quem aqui nunca teve motivos para chorar? Davi está dizendo que a comunhão com Deus é vital. É o maior alicerce. É aquele diálogo de Jesus com os discípulos, que ele fala que o homem sábio, ele constrói a sua casa sobre a rocha, e o tolo constrói a sua casa sobre a areia. Quando a tempestade vem sobre a casa daquele que construiu sobre a areia, e a tempestade daquele que construiu sobre a rocha. Só que quando a chuva cai sobre o telhado, os ventos batem nas paredes, e os rios banham os nossos alicerces, aquele que está construído na rocha permanece de pé, inabalável. E é essa orientação que nós precisamos ter no coração. Em quem estamos colocando a nossa confiança? Na economia? Na política? Em nós mesmos? Nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor, porque o dia que a chuva vier sobre o nosso telhado, o dia que o vento bater nas nossas paredes, a casa pode até balançar, nós podemos ficar tão entristecidos quanto Davi. A palavra do Senhor vai dizer, depois você chega em casa e pega 2 Samuel, a partir do capítulo 15, você vai ver que no momento que Davi começa a entrar no deserto, fugindo de Absalão, ele está de cabeça baixa, ele está com roupas rasgadas, ele está descalço, ele está chorando, ele está humilhado, ele está abatido. Então eu quero dizer para você sim, que nós podemos ter dias como esses, mas se nós conhecemos o Senhor, se o nosso coração sabe o endereço de encontrá-lo, então nós vamos ter a experiência que Davi teve. Nós vamos até ficar descalços, nós vamos até rasgar as nossas vestes, nós vamos até baixar a nossa cabeça, nós vamos nos sentir envergonhados e humilhados. Mas nós vamos ter certeza que Ele vai permanecer conosco, Ele vai nos instruir, Ele vai nos orientar, Ele vai nos tomar pelas mãos, Ele vai nos proteger, Ele vai nos dar suprimento, Ele vai nos dar estratégia, porque nós temos amizade com Ele, e quando nós desfrutamos de amizade com Ele, Ele nos sustenta por todo o processo, por todo o caminho. E aí Davi vai falar desse sofrimento. É comum encontrar pessoas sofrendo por causa do namorado, decepção amorosa. É comum encontrar pessoas chorando porque a família se destruiu. É comum encontrar pessoas sofrendo porque os sonhos se perderam. Mas Davi está chorando. Davi está dando significância para o seu sofrimento. E o significado que Davi está dando para o seu sofrimento é estar se sentindo distante do Senhor, da casa do Senhor. E aí, C.S. Lewis, ele vai fazer a seguinte declaração: Deus sussurra por meio dos prazeres. Isso é C.S. Lewis que está dizendo. Fala por meio da consciência, contudo, grita por meio do sofrimento. E este é o seu megafone de despertar aquele que está surdo no mundo. Será que você está surdo? Será que você está vivendo de maneira descomprometida, que o megafone do sofrimento precisa estar ligado na sua vida?
e você experimentando o mesmo, vamos dizer assim, a mesma experiência, o mesmo sofrimento que Davi estava enfrentando. Então eu acredito que se Davi estivesse conversando comigo e com você nessa noite, o conselho de Davi para nós seria: olha, aconteça o que acontecer, mas faça de tudo para você estar muito bem com Deus, quando tudo estiver bem com você. Família está bem? Saúde está bem? Finanças estão bem? Tudo está bem? Tudo. Então esteja muito bem com o Senhor. Então esteja alicerçado nele. Eu acredito que esse seria um dos conselhos de Davi para nós. Mas o outro conselho que eu imagino que Davi falaria para nós, se nós estamos lidando com tristeza, e se nós estamos em busca de esperança, se nós estamos em busca realmente de resposta para o nosso coração, eu imagino que Davi iria dizer o seguinte: vença as tentações de pensar que Deus não está te ouvindo. Porque na hora que tudo está bem, nós enchemos a nossa boca de riso, nós ficamos confiantes e nós saímos contando para todo mundo que Deus nos ouviu, que Deus nos respondeu e que Deus está nos abençoando. Mas quando tudo fica difícil, quando a estrada ela é estreita e quando há pedras e espinhos pelos caminhos que vão machucando nossos pés, fazendo nossos pés sangrarem, nós começamos a duvidar que Deus está nos escutando. Nós começamos a duvidar do amor do Senhor por nós. Será que realmente nós somos objeto desse amor pregado na cruz? Será que a palavra ministrada realmente é verdadeira ao ponto de trazer transformação e mudança na nossa prática de experiência com Deus? E aí Davi faz uma outra afirmação: minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Eu não estou falando de uma semana. Uma vez, uma ovelha chegou para mim e disse assim: pastora, a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E já tem mais de uma semana que eu estou chorando. Cadê a verdade dessa palavra? Cadê a verdade dessa palavra? Já tem mais de uma semana que eu estou chorando. E aí eu quero dizer que havia 4 anos que Davi estava chorando. Havia 4 anos que Davi estava dizendo: minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, pois me pergunta o tempo todo onde o seu Deus está. E não é assim que fazem conosco? Onde o seu Deus está que a sua empresa faliu? Onde Deus está que o seu casamento acabou? Onde Deus está que você recebeu esse diagnóstico médico dessa doença terrível? Onde Deus está? E quando nós ouvimos esse questionamento, onde Deus está? Às vezes nós não sabemos responder. Só que nós estamos falando que Davi, ele estava diante do mesmo drama que eu e você enfrentamos. Seu Deus não é poderoso? O seu Deus não cura e não liberta? O seu Deus não promove? Então eu quero dizer para você, isso não é vamos dizer assim, um privilégio só seu e meu. Nós estamos diante de um homem que estava também diante das mesmas perguntas. E aí nós precisamos ir lá para a palavra do Senhor em Isaías capítulo 49, versículo 15 e 16. Será que uma mãe pode esquecer do bebê que ainda mama? Será que uma mãe pode esquecer daquele no qual ela deu a luz, usando assim a minha linguagem? Eu vou dizer para vocês que ela pode vir até a esquecer, mas eu não esqueço de você.
Então é o Senhor dizendo: olha, quando te perguntam aonde o seu Deus está, Ele ainda permanece no controle de todas as coisas. Ele ainda pertence, Ele ainda permanece no trono do universo. Ele ainda permanece governando as nossas vidas. E não é porque sofremos e não é porque choramos que Ele não nos ama e não vai nos responder. E aí, amados, quando eu olho para essa palavra, nós precisamos crescer em fé. E esse ano é o ano da fé. E no início do ano, quando nós fomos escolher a proposta de trabalho para nós, eu falei com a liderança: nossa, me dá até medo colocar ano da fé, porque vai nos alargar, vai exigir de nós crescimento, vai exigir de nós confiança. Porque a fé, meu irmão, a fé, minha irmã, só aparece quando não há nada diante dos nossos olhos. Se tiver um copo diante dos nossos olhos, não é fé. Se tiver uma pinguela, vocês já ouviram essa expressão? Eu sou da roça, então lá é assim que fala, né? Uma pinguela, não precisa ter uma ponte, mas tem uma pinguela para passar. Não exige fé. Fé é quando não tem nada diante dos nossos olhos, mas nós sabemos que aquele que cria, aquele que gera, é o Deus que nos chama pelo nome, é o Deus que nos planejou, é o Deus que está conosco, e nós não precisamos temer. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que eu e você vamos precisar crescer em fé. Porque nós não vamos estar ouvindo nada, nós não vamos estar vendo nada, mas nós sabemos que Ele é fiel, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, nós podemos crer, nós podemos ousar. Talvez alguns vão nos chamar de irresponsáveis, talvez alguns vão nos chamar de exagerados. Não importa o rótulo que vão colocar em nós. O importante é que você seja um homem, uma mulher, que decida viver na experiência de fé. Porque se Davi estivesse nos aconselhando hoje, ele iria dizer para você: não pense que Deus não está te ouvindo. Ele está, e na hora certa, na hora que você estiver pronto, Ele vai agir e Ele vai te surpreender. E aí nós gostamos de dizer assim: olha, eu estava sofrendo, eu estava angustiado, eu estava chorando, e de repente, a gente não gosta de dizer assim, de repente nada. Davi estava 4 anos sofrendo. Não é de repente. Esse de repente, às vezes, que nós utilizamos para dar significado ao que estamos vivendo, não é que a nossa dor ela é num tempo pequeno. Não é que nós vamos apenas passar por luta por alguns dias. Mas a questão é, Ele está trabalhando a nosso favor. Nós podemos continuar confiando. E esse salmo, ele é um dos textos que eu mais amo nessa palavra. Muitas vezes eu ouvi isso: seu Deus, onde está? Ronald trabalhou durante muito tempo em um certo local, anos. E quando Deus começou a me levantar como profeta no meio da cidade, e não só falar aquilo que Deus mandava dentro da igreja, mas também trazendo um impacto para a cidade onde nós estávamos, aquela pessoa chama o Ronald e diz para ele assim: cala a boca da sua esposa. Cala a boca da sua esposa. Porque se você não calar a boca da sua esposa, você vai perder o emprego. E ele disse o seguinte: eu não posso calar a boca da minha esposa, porque é Deus que está falando através dela. E ele foi mandado embora, depois de muitos anos trabalhando naquele lugar, sem direito a nada. Sem direito a nada. Documentos sumiram, desapareceram.
Mas como estava lidando com pessoas poderosas, não tinha nada que nós pudéssemos fazer. Passaram os anos, quando nós estávamos pastoreando lá em Vitória, a filha do Itamar Franco, que na época era presidente do Brasil, Fabiana, era membro da igreja metodista. E ela, ouvindo a nossa história, ela diz: não, eu vou interceder com meu pai. E vou pedir o meu pai para intervir e vocês receberem o que é direito de vocês. E o Itamar Franco, presidente do país da época, interviu. Como diz a palavra, céus fechados. Ele era o presidente do país. Ele era o poderoso da nação. Mas não resolveu o problema. Há poucos dias atrás, né, Ronald? O Ronald recebeu um telefonema dizendo: olha, encontraram os documentos que foram perdidos. E agora estamos entrando com o advogado. Porque você vai ter direito de receber tudo que você tem direito. Não é o homem que faz. É Deus que faz. Não é o homem que faz. É o Senhor que move. Nós podemos buscar pessoas influentes para resolver a nossa dor e não vai resolver, não vai ter resposta para nós. Porque a nossa resposta vem daquele que caminha conosco e que ouve o nosso gemido, que dia e noite testemunha as nossas lágrimas. Quando ninguém está vendo, Ele está lá. Quando ninguém está ouvindo, Ele está lá. Quando ninguém aparece, Ele está lá. Quando você diz: eu estou sozinho, ninguém vai me ajudar, Ele diz: eu sou com você, não tenha medo, eu vou te ajudar. Nós precisamos crescer em fé. Mas se Davi estivesse aqui nessa noite, tendo a oportunidade de falar ao seu coração e não eu acredito que ele falaria o seguinte: faça uma autoanálise do sofrimento que você está enfrentando. No versículo 5, parte A, Davi vai dizer o seguinte: por que você está assim tão triste? Por que você está tão triste, minha alma? Por que você está sofrendo? Por que você está perturbada, minha alma? Quando eu encontro Davi fazendo esse diálogo com ele mesmo, fazendo esse movimento de olhar para dentro e não olhar para fora, talvez ele poderia dizer: é Absalom, é Aitofel, é Rossai, é Ziba. Vocês que ouviram a pregação de domingo passado, ele poderia estar dizendo: é um desses que está produzindo sofrimento na minha vida, é um desses. Não, ele olha para dentro e ele pergunta: por que você está sofrendo, alma? Por que você está perturbada? Por que você está triste? Aí Davi nos coloca uma chave nas mãos. Ele nos ensina que o primeiro processo que eu e você precisamos tomar de decisão quando o sofrimento bate a nossa porta é olhar qual é o real motivo da angústia. Qual é o real motivo da tristeza? Qual é o real motivo do sofrimento? Você está triste? Realmente a sua tristeza é por causa de quê? E é isso que Davi está perguntando. Ele diz: a minha alma está profundamente triste. E o que muitas pessoas fazem quando elas estão tristes? Elas vão para o bar beber para aliviar o sofrimento. Elas vão para um canto de rua usar drogas para aliviar o sofrimento. Elas jogam a poeira, como a gente gosta de dizer, para debaixo do tapete para aliviar a angústia. Mas o problema não é resolvido, porque o problema só se resolve quando nós enxergamos a causa do porquê essa dor está sendo gerada dentro de nós. Então nós podemos dizer que Davi estava em crise. E a crise não era
por causa da família, não era por causa da traição, não era por causa da fuga que ele estava tendo que fazer para poupar a sua vida. A sua angústia, a sua tristeza era a ausência de Deus. E aí você vai me dizer: pastor, pastora, explica isso melhor para nós. Gente, Davi, ele estava com fome, mas a fome não era de comida. É isso que nós precisamos ver. Davi estava com sede, mas não era de água. Davi estava com fome e sede da presença de Deus, da alegria do mover de Deus, da revelação poderosa que só Deus podia promover na sua vida. Essa crise não era a falta do palácio, essa crise não era a dor do filho que estava latente na sua vida, mas a falta era: Deus não está podendo ser adorado no lugar do engrandecimento, da exaltação, no lugar que eu preciso estar. Aí a gente aprende uma verdade: que a crise espiritual, que a ausência de Deus produz não só tristeza profunda, mas produz todas as outras crises que nós podemos apresentar para vocês. Crise relacional, crise de insegurança, ansiedade. E quando nós falamos de ansiedade, ansiedade é dificuldade de confiar no caráter de Deus. Pastora, você não fica ansiosa? Fico. Mas quando a ansiedade bate à porta da minha alma, eu logo chamo a minha atenção. Eu falei: e aí, Rosângela, que negócio é esse? Ansiedade é desconfiar do caráter de Deus. E Deus diz que o seu caráter é santo. Então, se Ele diz que o seu caráter é santo, eu não posso duvidar da sua essência, porque a ansiedade me faz desconfiar do seu caráter, e a desconfiança do seu caráter me joga para o campo do medo. E estando no campo do medo, eu vou perder a sensibilidade de entender o que o Senhor quer fazer na minha vida. E aí eu vou dizer para vocês que talvez o maior problema não é amanhã você ter uma ansiedade, hoje eu ter uma ansiedade, que isso nós vamos ter. Mas nós vamos lembrar quem Ele é, quem nós somos para Ele. Agora, o mais cruel, o mais perigoso é quando nós nos tornamos indiferentes à dor que está na nossa alma, porque nós estamos nos descomprometendo com Deus. Talvez você tenha motivo para estar descontente, talvez você tenha motivo para estar realmente machucado, talvez você tenha motivo para estar ferido, talvez aquele líder como Aitofel traiu você, talvez aquele amigo também te abandonou, talvez aquela pessoa que deveria ser o seu protetor, o seu guardador, pisou na bola com você. Talvez você tenha todos os motivos para dizer: não, eu preciso ficar nesse lugar do sofrimento, da mágoa, da ofensa, porque eu tenho direito para isso. Só que a pior tragédia que pode acontecer na minha e na sua vida é quando eu e você estamos perdendo a alegria de servir, a paixão por doar, o prazer de comemorar o que Deus faz, a liberalidade ou a generosidade de deixar o Senhor usar as nossas vidas, de nos sacrificar em favor do outro, cumprir o propósito do Senhor e ficarmos indiferentes a essa perda. E aí, queridos, se Davi estivesse aqui, ele iria virar para você e para mim dizendo assim: tá bom, não tem como colocar você numa redoma de vidro. Você sim vai passar por decepções, por traições, por perdas, por sofrimento, por angústia. Mas você vai precisar aprender algo que é muito importante para a sua caminhada. Você vai precisar aprender a desabafar. Desabafar com Deus.
e desabafar com pessoas de confiança. Mas aí você vai me dizer, mas pastora, mas Davi não tinha sido traído por Aitofel, o conselheiro íntimo? Queridos, nós sempre vamos correr riscos. Eu não estou falando para você sair falando da sua vida para todo mundo, não. Mas eu estou dizendo que você precisa eleger alguém para falar da sua dor, da sua decepção, do seu drama, porque isso também é comunhão. Mas se de tudo você tiver com muita dificuldade de abrir o seu coração para alguém que você possa eleger ser a pessoa de confiança da sua vida, faz que nem Davi, vai para a presença do Senhor, desabafa com Ele, fala de toda a verdade para Ele, fala do que você sente, fala de como você vê, fala de como você está interpretando de forma talvez equivocada tudo o que está acontecendo à sua volta. Mas a questão é que você precisa desabafar. Nós devemos colocar nossas tristezas diante do Senhor. Você pode me chamar até de maluca, mas quando eu preciso ter aquela conversa muito séria com Deus, eu pego uma cadeira e coloco, senta aí, Senhor. Senta aí, porque nós precisamos ter uma conversa. E eu vou falando, sabe isso daqui eu não concordo, sabe que isso daqui eu penso diferente, sabe que isso daqui me machuca, sabe isso daqui me desespera, sabe isso daqui me desanima. E eu vou dizer para vocês, talvez vocês vão dizer assim, a pastora é mais louca do que eu imaginava. Mas eu vou dizer uma coisa para você, faz o teste. Eu duvido que se você tiver um diálogo muito sincero com o Senhor, você vai sair da presença dEle como você iniciou a conversa. Faz um teste. Porque se você começar a rasgar o seu coração com Ele, no mínimo, você vai sair dali consolado. No mínimo, você vai sair dali confortado. Talvez você não vai ter uma palavra revelada. Talvez você não vai ter uma visão. Talvez você não vai ter uma palavra profética que vai fazer você sair dali saltitando, dizendo, eu encontrei a resposta, eu tenho a direção, eu tenho o caminho. Mas no mínimo, você vai sair dali fortalecido, encorajado por aquele que ouviu a sua fala, ouviu o seu desabafo e vai ter tudo o que você falou no seu coração. Então, querido, eu quero dizer para você, um dos maiores, e aí eu falo com você sem medo de errar, um dos maiores motivos de depressão que nós lidamos por aí chama-se isolamento. Todas as vezes que eu ouço a propaganda, isolamento social é importante, meu coração treme. Porque não é só a psicóloga que está ouvindo a propaganda. É uma mulher que conhece Deus, que ouve o Senhor, que anda com Deus e que sabe de todas as disfunções que desencadeia dentro de um campo de isolamento. E todas as vezes é algo que eu quero que você coloque no seu coração. Todas as vezes que Satanás quiser te destruir, ele vai te isolar. Todas as vezes que Satanás quiser te enfraquecer, ele vai te isolar. Então eu quero que você entenda que isolamento não é a resposta. A resposta é, eu vou confiar no Deus que me gerou, eu vou confiar no Deus que me sustenta, eu vou confiar a minha dor, os meus problemas nas mãos daquele que pode trazer resposta ao meu coração. E aí quando eu olho para essa palavra, eu também aprendo que Davi, ele faz algo que eu e você precisamos aprender a fazer. Davi não está vendo a solução para o problema. E pelo contrário, se ele visse a solução, ele não iria querer. Porque o acabar daquela guerra era a morte do filho. E qual pai quer ver seu filho morto? E como eu falei, da forma que Absalão morreu. A Bíblia vai descrever que Absalão era um homem lindo, forte, de cabelos longos. E que ao fugir
de um momento ali na batalha, ele entra no meio de um mato e ele fica dependurado pelos cabelos em um arranha-gato. E ali de pendurado em um arranha-gato, uma pessoa o identifica e o mata. Vocês acham que era esse o desfecho que Davi queria? É lógico que não. Porque se você for lá para a palavra, ler a história é belíssima. Volta para casa, não vai ver Fantástico. Volta para casa, não vai comer pizza com os amigos. Volta para casa e vai pegar o livro de 2 Samuel e ler. Porque quem sabe, domingo que vem eu volto com uma outra oração de Davi a respeito desse assunto. E aí, queridos, eu quero dizer para você que se Davi estivesse hoje aqui, ele iria dizer para você o seguinte: talvez você não vê o final do túnel, talvez você não sabe o final da história, mas eu quero que você comece a profetizar a verdade, a profetizar a vitória, a abrir os seus lábios e a fazer declarações em nome do Deus que você conhece. Aí o versículo 11: por que está assim tão triste? Por que está abatida? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É isso. Nós estamos falando de um homem que tem uma história marcante. Aquele garotinho que sem nenhuma, vamos dizer assim, que nenhum pensamento lógico, ele corre apaixonado para diante de um Golias, de um grande gigante, de um homem treinado para grandes batalhas, para o inimigo mais temido do exército inimigo de Israel, apenas com uma pedrinha, com 5 pedrinhas, e um pau na mão, simplesmente dizendo: não é a arma que tenho nas mãos, mas é o nome poderoso do Deus que eu confio, o Deus que me tirou das mãos do leão, o Deus que me tirou das mãos do urso, é o Deus que me tira da mão do valente. É esse Davi que agora está dizendo para ele mesmo: você enfrentou urso, você enfrentou leão, você enfrentou gigantes, você enfrentou exércitos, então você sabe muito bem que é só esperar que o dia do louvor vai chegar, o dia da celebração vai chegar. Foi o que Moisés fez diante do Mar Vermelho, não é? Vamos trazer a nossa lembrança. Ousou crer. Ele viu alguma coisa? Pensa como meu coração fica dolorido quando eu vejo os filmes retratando o drama de Moisés em frente ao mar. Ele não vê nada, ele precisa apenas crer e agir. E porque conseguiu crer e agir, ele experimenta o extraordinário. É como Abraão no Monte Moriá, quando Isaac pergunta: cadê a lenha? Aliás, cadê o cordeiro, né, gente? A lenha está aqui, o cutelo está aqui, mas cadê o cordeiro? Então eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que Davi, com dor, com tristeza, com motivos para estar abatido, ele dizia: eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei. Talvez nós precisamos começar a fazer isso. Talvez você precisa começar a chegar na sua casa hoje e dizer: eu ainda o louvarei na vida do meu filho, eu ainda o louvarei na vida do meu esposo ou da minha esposa, eu ainda o louvarei dentro da minha casa. Talvez você precise entrar na sua empresa amanhã dizendo: eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei, porque Ele é fiel, eu ainda o louvarei. Eu não estou enxergando nada, mas eu creio e eu vou esperar na sua fidelidade.
Se Davi pudesse deixar para você algumas lições práticas, ele iria te dizer o seguinte: de todas as ausências, a mais triste é a de Deus. E é que devemos defender com unhas e dentes. Se Ele também fosse dar uma contribuição a você, Ele iria dizer: esteja na presença do Senhor, custe o que custar. Esteja na presença do Senhor, independente das situações. Permaneça na presença do Senhor quando tudo estiver contribuindo para você não ficar. Permaneça. Ele iria te dizer: perder a presença de Deus é a essência do inferno. E eu iria também legitimar da seguinte maneira: a solidão é um inferno. Por isso que existe todo vamos dizer assim, um planejamento do inferno para nos isolar. E a pior fragilidade do homem é se sentir abandonado pelo Senhor. É o que Davi diz no versículo 10: se sentir esmigalhado. Se sentir esmigalhado é a pior fragilidade. Meu irmão, minha irmã, você pode ter dor, você pode ter problema, você pode ter perda, você pode ter decepção, mas olha, você está na palma das mãos do Senhor. Você está guardado no esconderijo do Altíssimo. Então, ainda que a sua dor seja grande, ainda que a sua perda seja, sabe, sem como poder descrevê-la, olha, você não está esmigalhado, você está sofrendo, você está chorando, mas Ele está cuidando de todas as coisas. E lá na frente você vai entender: Ele estava cuidando de mim. E aí eu quero dizer para você que o melhor de todas as coisas, quando eu participo de uma conversa dessa com Davi, é que Deus permanece fiel. Ele é fiel. E quando nós percebemos a sua fidelidade, não tem como nossos lábios ficarem fechados. Nossos lábios vão se abrir para poder dizer: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Teve um dia dessa semana, uma noite dessa semana, que eu comecei a trazer à minha memória alguns eventos que Deus fez na minha vida. E quando eu comecei a trazer à minha memória alguns eventos que Deus fez na minha vida, eu comecei a chorar na presença do Senhor, a chorar na presença do Senhor, a chorar na presença do Senhor, porque não tem como não crer, não confiar nesse Deus tão bondoso, que se apresenta, se revela, se mostra para aquele que nele confia.